O sal da terra. Você conhece a substância chamada halita, também denominada de sal-gema ou de sal de rocha? Este é o único mineral cristalino consumido por seres humanos que os mantém vivos e saudáveis. Este mineral também é utilizado para conservar carne, peixes e legumes a serem consumidos a longo prazo após a sua caça ou colheita. O sal comum, quimicamente conhecido como cloreto de sódio, é composto por sódio e cloro, nutrientes dos quais não podemos viver sem, pois são responsáveis por estimular as nossas sensações gustativas fundamentais e acentuar o sabor dos alimentos. Para entender o que é o sal, é preciso saber que essa palavra não descreve apenas uma substância, mas sim se trata de um termo genérico para toda uma família de substâncias que são geradas a partir da reação entre um ácido e uma base. Para facilitar o entendimento, podemos citar como exemplo o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Sua substância nada mais é do que o resultado da reação do ácido clorídrico com a base de hidróxido de sódio. Alguns outros sais de importância gastronômica são o cloreto de potássio, usado como substituto do sal em dietas de redução de sódio, o iodeto de potássio, que é acrescentado ao sal comum para fornecer iodo à dieta, e o nitrato de nitrito de sódio, usado na cura de carnes. Diante de tantos sais diferentes, será que o que chamamos de salgado tem realmente o sabor exclusivo do cloreto de sódio? Sem dúvida, não. Ao provar um dos substitutos do sal, como o cloreto de potássio, é possível descrever como salgado, porém se difere do sabor do cloreto de sódio. Tipos de sal. O que há de especial com alguns tipos de sal para serem tão mais caros que o sal comum? Do ponto de vista químico, absolutamente nada, pois não passam do sal de mesa. Mas, do ponto de vista físico, o que os diferencia é o tamanho e grossura de seus grãos, que podem variar entre mais finos ou mais grossos. O sal também se difere em determinadas preparações, como por exemplo para confeccionar a borda do coquetel margarita. São utilizados cristais grossos que grudam no caldo de limão na beirada do copo. Já na preparação de pipoca, são utilizadas partículas finas de sal, que se aninham nas curvas dos grãos, assim garantindo sabor ao milho recém-estourado. Sal kosher. Muitos chefes e receitas especificam o uso de sal kosher, utilizado no processo de tornar-se um alimento kosher, que envolve cobrir carne ou aves cruas com sal para purificá-los. O sal kosher pode ser de mina ou retirado do mar. Seus cristais devem ser sempre grossos e irregulares, para que grudem na superfície da carne, durante o processo de tornar kosher. Algumas pessoas acreditam que o sal kosher contém menos sódio do que o sal de mesa, o que não é verdade, pois os dois são praticamente cloreto de sódio puro e contém 39,3% de sódio, ou seja, todo sal comestível é exatamente tão salgado quanto qualquer outro. Há uma diferença na quantidade de sal kosher a ser usado na cozinha, pois esse tipo de sal possui grãos maiores, que não assentam numa colher de chá de modo tão compacto quanto o sal de mesa. Desse modo, a mesma medida de sal kosher vai conter menos cloreto de sódio, portanto, deve-se usar um volume maior para obter o mesmo grau de salinidade. Muitas vezes se diz que o sal kosher não contém aditivos, porém é importante ler os rótulos, pois algumas marcas contêm uma quantidade ínfima do agente antiglutinante ferrocianeto de sódio, uma substância química inteiramente diferente do venenoso cianeto. Qualquer sal pode ser iodado, pois a ele são acrescentados um máximo de 0,01% de iodeto de potássio, como proteção contra o bócio, uma doença causada pela deficiência de iodo. No entanto, os sais iodados precisam de um aditivo especial, porque o iodeto de potássio em um ambiente quente, úmido ou ácido, se decompõe e o componente iodo se perde pelo ar. Para evitar isso, muitas vezes é acrescentada uma quantidade ínfima de 0,04% de distrose, também conhecida como açúcar de redução, que evita a oxidação do iodeto em iodo livre. Para começarmos essa receita,
Amaciantes de carne. É comum encontrar nos rótulos dos amaciantes de carne que o principal ingrediente utilizado na preparação é o sal. Mas, afinal, o sal amacia a carne? Só ligeiramente, pois é a papaína, uma enzima encontrada no mamão verde que realmente faz a função de amaciar a carne. Toda a quantidade de sal nos amaciantes é apenas para diluir e dispersar as quantidades relativamente pequenas de papaína no produto. A carne pode ser amaciada de diversas maneiras. Um pedaço de carne fresca fica mais macio nas semanas que se seguem ao momento em que ela é transformada em carne fresca. Por isso a carne é maturada, ou seja, pendurada em umidade controlada por 2 a 4 semanas a temperaturas de cerca de 2 graus Celsius. As frutas, no entanto, possuem diversas enzimas que têm a propriedade de degradar proteínas e podem ser usadas para amaciar a carne. Dentre elas estão a bromelina do abacaxi, a ficina das figueiras e a papaína do mamão. Porém, elas não penetram muito e amaciam sobretudo a superfície. Além disso, são degradadas por temperaturas acima de 82 graus Celsius, de modo que só são eficientes antes do cozimento. Para temperar uma refeição, não é necessário comprar diversos temperos e especiarias, pois nos rótulos de todas aquelas misturas de temperos, como por exemplo os temperos para carnes, é possível perceber que o principal ingrediente nos rótulos é o sal. Por isso é aconselhável que o indivíduo compre 1 ou 2 especiarias e tempere ele mesmo a sua comida. Quando o sal não é sal. O sal verdadeiro é o cloreto de sódio, e um objetivo de todos os substitutos presentes no mercado é diminuir ou eliminar o sódio. Faz tempo que se suspeita que o sódio seja uma causa de pressão arterial alta, mas não há um consenso entre os pesquisadores. No entanto, a redução do sódio pode ser uma atitude prudente. Falando um pouco sobre os substitutos do sal, temos o cloreto de potássio. Ele é irmão gêmeo químico do cloreto de sódio. Tem gosto salgado, mas é um tipo diferente de salgado. Existe também um sal light, que é a mistura meio a meio do cloreto de sódio e do cloreto de potássio. Há nos Estados Unidos o Salt Sense, que se declara 100% o sal verdadeiro, no caso o cloreto de sódio, e que também alega conter 33% menos sódio por colher de chá do que o sal comum de cozinha.